Quando falamos sobre análise de crédito, aumento de limite, muitas coisas são ditas por aí, mas nem tudo vai te ajudar de fato a conseguir o seu aumento, o seu crédito disponível dentro daquele banco que você tem conta. Então, nesse vídeo, eu vou trazer aqui para você 7 mentiras que contam sobre o relacionamento bancário, para você entender de uma vez por todas como que você aumenta limite no seu banco e como você se torna um cliente ali mais rentável, mais atrativo para aquela instituição financeira. Mas antes de começar, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado tem o nosso site oficial com os melhores cartões e contas no momento para aprovação. Quer ser aprovado com facilidade? Lá tem uma lista completa para você. Primeira mentira que contam por aí é que você não foi aprovado por causa do seu score. Isso acontece nas lojas, quando você vai solicitar um cartão, um crediário, no banco, ou às vezes você vai solicitar um financiamento e fala que você não foi aprovado por conta do score. Mas isso não é verdade, porque o banco, quando ele vai fazer uma análise de crédito, o score do Serasa, Boa Vista, SPC, esses scores que tem no mercado dos birôs de crédito, eles são os menos consultados e os últimos critérios utilizados pelos bancos. Os bancos eles dão muito mais preferência ao seu perfil, se você está dentro do perfil daquela linha de crédito ou produto, e também o rating interno, que é o score interno do banco, ou seja, a pontuação interna que o banco classifica você para avaliar ali qual crédito será liberado, qual é o seu grau de risco com a instituição financeira, e outros fatores, como renda, se há ou não negativação. Então o score não é o principal fator determinante para uma aprovação de crédito, aumento, seja o que for. Porque o score ele já foi provado que ele é uma pontuação imprecisa. Seja do Serasa, Boa Vista, COD, SPC, porque o birô de crédito ele vai pegar algumas informações e cada score ele tem uma interpretação de dados. Por exemplo, o Serasa ele é muito voltado ao mercado financeiro, já o Boa Vista é muito voltado ao lojista. Então essa análise de perfil de crédito ela vai variar de cada empresa e também muitas vezes a pessoa ela não é uma boa pagadora, não faz pagamentos em dia, às vezes tem até negativações e ela consegue ter o score mais alto. Já tem pessoas que pagam tudo em dia e tem um score baixo, então ele não é o principal fator. O banco ele já entendeu que o score não é preciso nessa parte. Que vai ter pessoas que têm um score alto, mas elas não têm risco baixo de inadimplência. Pelo contrário, elas são pessoas que elas já têm um histórico ali negativo. Também são poucos dados analisados para a composição dessa pontuação, então muita coisa ali não é tão precisa e não vai refletir o principal, que é o seu risco CPF, que é quanto o mercado de crédito tem liberado para você de crédito comparado à sua renda, ou seja, qual é o seu grau de risco para se tornar inadimplente. O score não consegue ter essa dimensão, porque existem informações que o Serasa, o Boa Vista não vão consultar até por falta de permissão e também por não ser o objetivo da empresa. Então, o score ele é apenas uma informação que o banco tem de dezenas de informações que ele vai cruzar e determinar se você terá crédito ou não. Então, você pode ter score baixo, ou às vezes você pode até bloquear a consulta do seu score por outras instituições e mesmo assim você conseguir aprovações. Então, é totalmente possível você com o score baixo ter bons cartões, altos limites. Meu caso, por exemplo, hoje eu estou na minha maior faixa de limite que eu consegui atualmente. E eu estou com o score menor do que eu estava antes. Antes eu batia ali 800, 900 pontos de score e eu não tinha bons limites nas contas que eu tinha. Hoje eu tenho bons limites e eu tenho um score menor. Por quê? Consultas do CPF, coisas ali que vão derrubando a minha pontuação. Mas em contrapartida, quem olha meu histórico ali, o banco que consulta isso, ele vê confiança e ele acaba liberando crédito, mesmo eu estando com a pontuação menor do que antes, quando eu tinha ali limites menores. Então o banco não vai se basear apenas nisso. Lógico que ele vai consultar, só que não é por conta disso que você foi reprovado, e sim por outras informações que apontaram ali, que acabou elevando o seu risco de crédito. Segunda mentira é mais tempo de conta, mais crédito. Aquelas pessoas falam, eu tenho conta há tantos anos no banco, ele não aumenta meu limite de jeito nenhum. Aí quando você vai entender um pouco mais sobre esse histórico, a pessoa ela está com a conta há muitos anos, mas é uma conta que não tem muita movimentação, ou às vezes nem tem, foi abandonada completamente, ou pouco movimentada, não é a conta principal. Então o banco hoje ele não leva em consideração isso. Hoje a principal busca dos bancos é se tornar a conta principal daquele cliente. Então o cliente que abandona a conta durante anos, esse cliente é literalmente jogado na gaveta também. Da mesma forma que você jogou aquela conta na gaveta, o banco também jogou você na gaveta, porque você é apenas uma despesa para eles. Então ele vai buscar os clientes que são mais engajados, que são mais ativos na conta, que tem mais movimentações. Então dificilmente, lógico que existem exceções, mas muitos dos casos a pessoa que tem uma conta inativa, uma conta parada há muito tempo, vão conseguir algum aumento milagroso de limite.
a não ser que de fato tenha tido alguma movimentação relevante ali do seu perfil de crédito, que você seja um cliente atrativo, um cliente alta renda, ou um cliente aí grande potencial para aquela instituição financeira, mas na maioria dos casos o banco ele vai também fazer descaso de você, porque você também fez descaso do banco, ele não utilizando a conta deles. Esse negócio de tempo de conta não é levado em consideração. O que é levado em consideração é o tempo de conta ativa, o tempo de conta movimentada, aquele relacionamento ativo. Quanto mais você está ativo na conta, você movimenta, faz pagamentos, recebimentos, utiliza ali o cartão de crédito que o banco tem oferecido para você ali que está dentro do seu alcance, você está mantendo o quê? Um relacionamento ativo. Se você usa a conta como principal, também. Então isso aqui é levado em consideração. Então muitos perguntam, mas vale a pena reativar uma conta que eu não movimento há muito tempo? Vale a pena sim, porque você vai mudar esse perfil, só que você precisa entender que pode demorar muito tempo, porque você ficou muito tempo parado. Então para reconstruir esse histórico, às vezes o banco ele vai esperar mais para ver qual é a sua. Então às vezes talvez recomeçar em outra instituição financeira, ou até encerrar essa conta, depois de um tempo abrir novamente ali e recomeçar esse histórico, talvez seja melhor, porque existe um histórico ali analisado daquela conta que trabalha contra você. Mas também não é porque você abriu uma nova conta que vai fazer milagre. Talvez o interessante é você ficar um tempinho fora e depois você volta com tudo, do que você, encerrei e já inicio outra. Porque o banco ele pode, como ele tem acesso às suas informações, ele sabe que você foi correntista em outra conta deles que você não movimentava. Então você precisa esperar ali um tempo ali, stand-by, pode encerrar essa conta, ficar um tempo sem ela, e depois você volta, mas aí você volta movimentando e sendo ativo nela, para mostrar que você de fato está de olho naquela conta, naquele banco. Próxima mentira é contratação de produtos do banco para você ter crédito. Contrata título de capitalização, contrata seguro, contrata isso que você vai ter aumento de limite. Isso não existe. Lógico, a contratação de produtos, ela ajuda? Ajuda, mas ela não é determinante, ela é apenas um complemento. Então, o que eu sempre falo aqui, só contrate produtos do banco que façam sentido para você e que de fato você usaria. Não vai fazendo isso de forma, vou contratar para ter mais relacionamento, porque isso não resolve. Tem muita gente que contrata um monte de coisa e não resolve, porque o banco ele sabe quando você contrata de fato porque você precisa ou quando você contrata com a intenção ali de ter algum benefício interno no banco de você conseguir crédito. Então ele vai ajudar nos casos que ele vai complementar uma estratégia, ou seja, você já está trabalhando naquela conta há um certo tempo, você já está usando como principal, você ficou estagnado, mas você utiliza essa conta ativamente. Talvez o incremento para essa estratégia pode ser a contratação de algum produto, um seguro que você usava em outra corretora, você começa a usar nesse banco, ou algum tipo de produto ali que faça sentido para você. Porque às vezes isso pode não gerar o resultado que você espera, e aí você vai gastar dinheiro à toa. Então aqui não vai caindo nessa modinha, contrata isso e aquilo e vai aumentar limite. Não existe. E quando você contrata muitos produtos, você pode gerar um relacionamento artificial. O que seria esse relacionamento artificial? Nada mais é do que você mostrar que você está interessado. Sabe aquele relacionamento de interesse que você sabe que aquela pessoa está se aproximando de você porque ela quer alguma coisa em troca? A mesma coisa é o banco. Ele sabe quando você quer alguma coisa em troca. Então você vai lá, já abre a conta, já contrata uma capitalização, coisas que as pessoas geralmente não contratam, só quando tem muita insistência do gerente, coisa do tipo. Nesse caso ele já entende logo de cara que você está interessado em alguma coisa, e às vezes você pode não ter isso agora. Aí você vai ficar um tempo ali na geladeira esperando para conseguir esse aumento. Lembra da geladeira de crédito que eu trouxe aqui para vocês? Vou deixar o card aqui falando da geladeira de crédito. Exatamente essa geladeira que o banco te joga, porque ele vê que você não está agindo naturalmente como cliente. Então, comece usando a conta nos serviços básicos ali da conta mesmo, gratuitos, movimenta, faça pagamentos, utilização do cartão de crédito, faça atualização cadastral, seja ativo nessa conta, que aí, com o passar do tempo, você pode contratar algum produto que ele vai agregar e não mostrar ali que você só está interessado em algum tipo de serviço. Esse cartão aqui não tem anuidade, não tem taxa e ainda te paga para usar. Sem OF, sem taxas e sem aquele spread escondido. Esse cartão é o da OKEx-Pay, da quarta maior corretora cripto do mundo. Você pode usar no Brasil normalmente e no exterior melhor ainda. Ganha até 5% de cashback, não paga taxas escondidas, não reporta suas compras e o dinheiro parado ainda rende em dólar digital. Sem dúvida é o melhor cartão cripto do mercado atualmente. Vou deixar o link com bônus na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Para de ficar pagando taxas absurdas e escolha um cartão bom de verdade. Quarta mentira muito contada no mercado de crédito, sempre estourar o limite para mostrar que precisa de mais, ou seja, aquela técnica de você gasta muito além do seu limite para mostrar para o banco que você de fato precisa de mais limite. Isso aqui funciona em alguns casos.
Então, ele não, vamos dizer que é uma mentira, mas é uma meia-verdade. A meia-verdade já é mentira, né? Então, por quê? Isso só funciona em alguns casos. Porque o banco ele vai analisar o fator risco CPF, que é quanto crédito você tem disponível no mercado, no total, e quanto você ganha. Dentro dessas informações, ele vai projetar o seu risco de crédito. Qual é o seu risco em se tornar inadimplente? Imagina uma pessoa que ganha 2.000, gasta 10.000 por mês. Qual que você acha que é o risco de crédito dessa pessoa? É altíssimo. Então, é isso que o banco tenta identificar. Então, se você estoura com frequência o uso do seu limite e esse limite já é acima da sua renda, você acha que de alguma forma isso vai ser positivo? Das duas, uma. Ou o banco ele vai entender que você está ocultando o patrimônio, que você tem uma renda ali que não está declarada, que ele não consegue consultar, ou ele vai entender que você ou está pegando dinheiro com alguém, ou você de fato está se endividando. Então isso tem que ser usado com muita cautela. Para quem é autônomo, o banco ele já não tem uma noção de quanto você ganha, isso aqui talvez não dê nada. Mas para alguém que tem um salário fixo, que tem a renda ali comprovada, cadastrada no banco, o banco ele pode demorar para entender que de fato você tem um controle financeiro. Então isso daqui vai funcionar se você utiliza de um certo tempo essa estratégia e você sempre paga em dia. Então o banco ele ganha confiança pelo histórico, ele sabe que você é um cliente bom pagador, então pelo histórico de relacionamento com você, ele vai falar, poxa, esse cliente aqui nunca atrasou, então ele é um cliente pontual. Agora, fazendo isso aqui em pouco tempo, dificilmente o banco vai gerar confiança, a não ser que ele entenda pela renda presumida, que é geralmente quanto você movimenta pelo mês, que você de fato tem capacidade financeira para isso. Agora, por que para muitos isso aqui não funciona? Às vezes você tem um salário fixo ali e já está sempre no seu limite. O banco ele sabe que você não consegue gastar mais do que aquilo. Então, se você estoura o seu limite várias vezes, pode ser que em algum momento o banco ele fala, não, já está bom porque esse cliente aqui vai acabar ficando inadimplente, ele já está vivendo perigosamente. Ou isso aqui também vai funcionar se você tem um limite menor do que a sua renda. Nesse caso aqui você pode usar sim 100% do limite, ou até fazer adiantamento de fatura para cobrir esse limite, para mostrar para o banco que de fato você precisa de mais limite ali. Tranquilo, porque você está gastando dentro de um aceitável. Agora quando você tem limites altos, vou dar um exemplo no meu caso aqui. O meu limite do Itaú que vocês já acompanham aqui no canal. Se eu começar a usar todo esse limite, o banco não vai me liberar mais nada, porque ele sabe que eu estou com a corda no pescoço. Então isso aqui é para alguns casos, tem que ser usado com cautela e com estratégia. Então ficar passando essa dica aqui sem explicar os detalhes dela é muito perigoso e pode fazer com que você se prejudique. Tanto financeiramente, você acaba gastando mais do que deveria, às vezes por impulso, para tentar aumentar o limite, tanto também como você pode prejudicar o histórico de mostrar que você é um cliente que não tem controle financeiro. Então use com cautela. Se o limite está abaixo da sua renda, não tem problema. Se está acima da sua renda, usa com cautela, faça um histórico ali com o banco para assim mostrar que de fato você é um bom pagador, que você não tem atrasos. Quinta mentira é que o score de engajamento ajuda a aumentar o limite. Se você não sabe o que é score de engajamento, eu vou te explicar. As contas digitais geralmente têm muito isso. É o NuScore, que mostra aquela pontuação dentro do score, o score de crédito do Mercado Pago, o score de crédito do Banco Inter, do PicPay. As contas digitais estão com esse movimento e acredito que os bancos tradicionais vão começar a trazer isso também. Esse score de engajamento ele serve mais para engajar você. Geralmente quando a conta tem muitos clientes inativos, que não estão dando muita atenção para a conta está começando a perder a relevância, os bancos criam isso daqui para pegar esses clientes que já não utilizam a conta como principal, já não tem ali muito engajamento, para ativá-los novamente com essa esperança que agora que lançou esse score de crédito aqui dentro do Nubank, agora finalmente depois de 5 anos que eu estou tentando aumentar o limite, eu vou conseguir destravar meu limite. Você acha que uma função nova vai destravar o seu limite se você está há 5 anos travado? Não vai. Não é a função que vai fazer milagre. O banco ele já te analisa há muito tempo. A única diferença é que ele quis mostrar alguma coisa para você. Mas a análise de crédito interna do banco não mudou em nada. Continua a mesma coisa. Isso serve para todos os bancos. Então, esse score de crédito ele é apenas uma referência para te dar um norte. Às vezes você não sabia o que você precisava fazer na sua conta. Então, às vezes ele pode te dar ali algumas referências para você começar a botar em prática. Mas isso aqui não garante nada. Você pode ter essa pontuação lá nas alturas e não conseguir R$ 1 de limite. Isso acontece com muita frequência. Então, ela não é relevante para o banco. Ela é apenas mostrada para você para te engajar, te estimular a usar mais a conta. Porque a pontuação interna você nunca saberá. E ainda mais em conta digital que não tem gerente, aí que você nunca vai saber. Pelo menos no banco tradicional você vai lá no gerente, às vezes algum fala para você a nota interna que você tem no banco.
Já a conta digital você nunca vai descobrir. Então aqui é um segredo que os bancos, eles demonstram que estão mostrando, mas no final não estão mostrando nada, mas não é uma informação inútil, você pode usar como complemento para você aprender mais sobre a sua utilização naquela conta, aprender mais do relacionamento com a instituição financeira. Sexta mentira que contam é você compartilhar tudo via Open Finance, que o Open Finance vai também fazer milagre. Você começa a compartilhar tudo, os bancos vão ter ciúme de você, não é bem assim que funciona, não é assim que a banda toca. Primeiramente, o Open Finance é um compartilhamento de dados, então você tem que compartilhar coisas que são boas. É a mesma coisa do cadastro positivo. Se você tem um cadastro positivo que ele é mais negativo que positivo, não vale a pena você compartilhar o seu cadastro positivo. O Open Finance é a mesma coisa. Você vai compartilhar aquela conta que está parada há 3 anos? Não vai. Você vai compartilhar aquela conta que tem negativação, que tem pagamento de fatura no mínimo? Não vai. Você tem que transferir coisas boas. Aquela conta que tem um limite bom, que você utiliza com consciência, aquela conta que tem uma recorrência de recebimentos, pagamentos, aquela conta que você usa como principal. Essa é a conta que você vai compartilhar. O Open Finance eu falo aqui no canal que ele é igual ao Instagram. Você só vai compartilhar coisa boa. Você não vai ver no Instagram pessoas compartilhando ali que foram demitidas, que a pessoa bateram no carro dela. Só vai compartilhar quando vai fazer uma viagem, vai para um restaurante comer uma comida legal. Então a mesma coisa no Open Finance. Isso é justamente o compartilhamento estratégico. Você vai escolher a instituição certa e transmitir as informações corretas. Às vezes você pode no Open Finance não transmitir, por exemplo, informações do cartão de crédito, se você vê que tem alguma coisa que pode te prejudicar, então você só transfere ali sobre a movimentação da conta. Hoje você pode personalizar o que você vai transferir para aquele banco de informação. Então você analisa primeiro, faça o pente fino nas contas que você tem e escolha o que de fato é importante para melhorar o seu relacionamento de crédito. Vou te dar uma dica aqui. Movimentação, conta que tem movimentação, conta que tem investimentos, conta que tem pagamentos em dia, uso do cartão de crédito e pagamento em dia do mesmo, tudo isso vai fazer com que melhore a visão que o banco vai ter de você. Agora, conta inativa, conta que tem débitos, você não coloca, a não ser que esses débitos estejam em dia. Mas conta parada é mais negativo que positivo, só com essa seção da conta que tem débitos, caso você tenha feito o pagamento em dia. Sétima mentira muito contada é que os bancos tradicionais ficaram para trás, que esse banco é arcaico, você nunca vai ter limite nele, e é o contrário, as contas digitais que elas estão te travando nos limites. Então assim, lógico que as contas digitais elas são muito boas, principalmente para quem tem dificuldade em conquistar crédito no mercado, então pode ser uma porta de entrada. Para quem estava negativado e está se recuperando, é uma boa estratégia você usar contas digitais. Mas para quem busca bom limite e bom relacionamento bancário, melhor é banco tradicional. Isso não só nessa parte, mas também nas taxas de juros. Muita gente não percebe, mas uma conta digital, além de travar você no limite, você ainda tem taxa de juros altas. Então, se um dia você estourar o seu cartão de crédito, você está lascado. Se você precisar de um empréstimo, você está lascado, porque as taxas são lá em cima. É só você acompanhar o nosso canal. Sempre quando eu trago aqui a taxa média de juros das instituições financeiras, você pode ver que as contas digitais sempre são as últimas, são as que têm as maiores taxas. Os bancos tradicionais, por pior que sejam, eles têm umas taxas médias menores. Então você consegue ali ter uma economia na taxa quando você está no aperto. E as pessoas não pensam na hora do aperto. Então, tome cuidado, conta digital ela tem taxa muito abusiva, então tem que ficar muito ligado, tem que ter uma boa pesquisa. Então, o banco tradicional, ele tem os seus pontos negativos, mas para relacionamento bancário é muito positivo. Então, hoje, os reis do relacionamento bancário são os bancos tradicionais, os bancos grandes. Você quer ter crédito de verdade, é lá que você vai aliar a primeira divisão. A gente não está jogando terceira, quarta divisão. A primeira divisão nos bancos tradicionais, onde você vai conseguir cartão Black, onde você vai conseguir limite alto. Não é cartão Black de R$ 800. Eu tô vendo contas digitais liberando cartão Black, que vai isentar a anuidade com 5, 6 mil de gastos, mas libera 300, 400, 500 reais de limite para o cliente. Como que isso é possível? Não era nem para esse perfil de limite ter uma liberação. Tem que ser igual a Caixa Econômica Federal, ela transparece, olha, para cartão tal, limite mínimo é X. Porque aí você já sabe que aquele cartão não é para o seu perfil. Então vamos dar um exemplo aqui. Você pega um cartão Gold, ele tem a média de limite ali a partir de R$ 1.000, legal. Agora você vai no cartão Black, a média tem que ser R$ 10.000 para cima de limite. Aí sim é um critério. Agora, cartão de crédito Black de R$ 800,
Aí a pessoa vai ostentar um cartão Black, fala, nossa, teu cartão Black, quanto você tem de limite? R$ 800. Fala, o meu aqui é colorido e tem, sei lá, 90 mil de limite. Então, você tem que avaliar por essa questão. A conta digital, ela tem a sua restrição de limite, por quê? É uma instituição financeira menor, está há pouco tempo, às vezes ela está se pagando para se manter. Já um banco tradicional são bancos há muito tempo, já tem, ó, muita grana, são as maiores empresas do Brasil, né? Maior do que empresas aí, indústrias, coisas do tipo. Então, hoje o banco ele é lucrativo para o Brasil. Então, os bancos tradicionais têm muita grana. Então, eles conseguem trabalhar muito essa oferta de crédito para os seus clientes. Já em contrapartida, as contas digitais têm essa dificuldade, mas pode ser que em algum momento isso vire. No momento que a população brasileira está vivendo hoje, risco de crédito, inadimplência, não tá legal. Então hoje os bancos tradicionais estão sendo essa alternativa para quem busca limite alto. Sem contar também que essa mesma estratégia que você aplica numa conta digital, que você fica 3, 4 anos para conseguir algum aumento, em um banco tradicional você aumentaria no mínimo 3, 4 vezes mais, porque o banco ele dá uma resposta mais rápida. E ainda mais que os bancos tradicionais perderam muitos clientes para os digitais. Então isso pode fazer também com que melhore cada vez mais o histórico para você, porque o banco ele quer resgatar você, ele quer que você volte. Essas aqui são algumas das dezenas de mentiras que contam por aí sobre o relacionamento bancário. Mas eu quero saber de você, qual mentira você ouviu que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, quem sabe pode se tornar um novo vídeo aqui no canal, abrindo os olhos de vocês referente ao relacionamento bancário e conquista de mais crédito. E quero aproveitar esse momento e agradecer e cumprimentar os novos membros do canal que entraram nesses últimos 7 dias. O @fs_ e @brunomonteiro9890. Sejam muito bem-vindos à nossa comunidade de membros, é um prazer ter vocês com a gente. E quero aproveitar e estender esse convite para você que está nos assistindo. Venha fazer parte da nossa comunidade de membros e acessar conteúdos exclusivos e inéditos aqui no canal somente para membros, como estratégias avançadas de relacionamento de crédito, análises estratégicas de mercado, cursos gratuitos que eu preparo só para membros do canal. Também, se você se tornar um membro Legend, você pode acessar grupos no WhatsApp, com o meu contato diretamente no WhatsApp para tirar suas dúvidas, poder bater um papo, grupo de promoções de pontos, milhas aéreas e cupons de desconto no Mercado Livre, grupo de alerta de passagens aéreas mais baratas e pacote de viagens baratíssimos, acesso antecipado a vídeos, entre outros benefícios. Venha fazer parte, vai ser um prazer ter você com a gente. E na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado tem o nosso site oficial com os melhores cartões e contas no momento para a aprovação. Quer ser aprovado com facilidade, lá tem uma lista completa para você. Campanhas em destaque, Santander aprovando muitos cartões, campanha do Itaú Cartões também aprovando muito. Também tem o nosso e-book que você pode baixar no site e também vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Nesse e-book tem dicas do básico ao avançado para você conseguir mais limite e melhores cartões de crédito. Desde você que está com dificuldades de obter crédito por estar negativado e precisar recomeçar, até você que já é um bom pagador, mas não consegue destravar o seu limite. Então lá tem dicas cruciais para você. E aproveitando esse tema que nós falamos aqui sobre crédito, eu vou deixar 2 vídeos bem legais para você continuar nos assistindo. O primeiro deles é sobre a geladeira do crédito, aquele momento que você fica travado e não consegue sair. Então eu tô te dando dicas para você destravar o seu crédito. E o segundo vídeo é um pouco fora no nosso canal, mas muito importante, uma reflexão de vida te mostrando como pagar a dívida mais perigosa de todas e que todos já nasceram com ela. E já tiver ficado até o final desse vídeo, te desejo sucesso, Deus abençoe a sua vida, forte abraço, tchau, tchau.